Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez do Ibovespa, falar como é que está a nossa bolsa de valores após mais uma redução da taxa de juros, feita nesta última quarta-feira, dia 18 de setembro, hoje dia 19 de setembro. Ibovespa no ano apresentando aí uma alta de 19,36%. Enfim, vamos falar a respeito desse cenário como um todo do índice Bovespa, da nossa bolsa, enfim, para investimentos aí, visto que renda fixa cada vez ficando pior, a questão do CDI e a tendência para buscar uma melhor rentabilidade para o capital, o foco seria um pouco maior em cima de bolsa de valores, renda variável. Então, essa análise especial, o foco dela é falar aí do cenário de longo prazo até o curto prazo, ou seja, detalhar em diversas periodicidades, como anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, sobre o Ibovespa, sobre a nossa bolsa, o cenário como um todo. E antes de mais nada, eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido aqui para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. No canto inferior direito aqui da sua tela, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Além disso, para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, basta você clicar aqui no card que está aparecendo aí para você, não só as recomendações de compra e venda, né? As informações relevantes durante o pregão, as carteiras de ações, uma carteira semanal, outra carteira mensal, tudo isso para você receber no seu celular, no seu desktop, e testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, o foco da análise especial é usar a análise técnica, que é minha especialização. Então, é o que a gente vai começar a fazer aqui agora. Gráfico anual, o que é que nós temos em Bovespa? Tendência de alta. Já vim aqui com topos e fundos ascendentes e segue seu movimento de subida. Ibovespa teve aqui um movimento de alta de basicamente 5 anos, passou todo um processo aqui de correção de basicamente 8 anos e agora já está no seu 4º ano de subida. Movimento parecido com esse aqui, um movimento forte de alta, já segue aqui no seu movimento de subida. A gente vem comentando aí, fazendo essas análises especiais e comentando esse cenário gráfico positivo para o mercado de renda variável, para investimento em ações de maneira geral. Então temos aqui o Bovespa com um cenário bem positivo, dentro do seu movimento de subida, movimentações para baixo, fica mais para se buscar oportunidades de compra, seja para buscar alocar mais capital em renda variável com os movimentos de baixo, que eu vou citar algumas situações, alguns movimentos nesse sentido para se buscar entrada aí quando o mercado está no movimento de queda. Então, segue um cenário positivo, gráfico quadrimestral do índice Bovespa dentro de um movimento de alta, rompeu aqui a máxima histórica. Isso aconteceu agora, recentemente, ou seja, recentemente assim, né? História recente. Isso aconteceu aqui em 2017, 2018 ano de alta, 15%, e esse ano já com alta de 19,27%. Então, no gráfico quadrimestral, segue dentro de um movimento de subida, sem nenhuma sinalização para baixo, apoiando mais operações na ponta compradora. Gráfico mensal, só para mencionar, né, o tempo aqui que foi, em termos de evolução do preço, aqui a gente pode ter, em termos de tecnicamente falando, a gente teve aqui 5 anos, então a gente pode ter pelo menos aqui 5 anos para cima, né? O mercado vindo por um movimento de subida. Ou outro movimento de expansão que pode acontecer replicando simetricamente esse tempo aqui, ou seja, 8 anos aqui. Não necessariamente que todo ano vai ser um ano de alta, pode ter um ano de baixa, mas o cenário segue ainda apontando mais para cima. Então, no gráfico quadrimestral, dentro de um movimento de alta, favorecendo mais operações na ponta compradora, gráfico mensal nos seus zigue-zagues ascendentes, e aqui, depois desse último movimento de subida, fez um movimento lateral mais fraco, ou seja, não caiu muito, correção pequena em relação a esse movimento de subidas. Aí, quando isso acontece, geralmente o próximo movimento não tende a ir muito longe, já volta aqui para baixo, voltou, já está novamente subindo, mês agora de setembro já com alta de 3,6%, Ibov apontando ali para o rompimento da máxima histórica, que é nesse momento de 106.650 pontos, segue favorável para cima, mas pode acontecer algo assim, ó, chegar o mês que vem e cair aí 5%? Pode acontecer isso. Isso anula a tendência de alta de longo prazo aqui no gráfico mensal? Não anula a tendência de alta de longo prazo. O que anularia a tendência do gráfico mensal principalmente seria um retorno do preço para baixo dessa região, desse fundo aqui, e em conjunto com esse topo aqui, ou seja,
uma região importante de 97.992 pontos até um patamar de 88, só confirmar aqui, 89, eu falei errado, 89.408, essa mínima aqui, até um patamar de 88.317. Então, voltando para baixo desse patamar, desconfigurará a tendência de alta nesse momento para o índice Bovespa. Tá? E se cair, se gerar um movimento para baixo aqui, tende a gerar, enquanto não houver a mudança, uma característica aqui que perca toda essa região aqui de suporte. Enquanto isso não acontecer, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Observe que aqui que existem esses momentos mais negativos, ou seja, pensando em uma bolsa de valores, tem momentos que o mercado faz aí um movimento para baixo, que parece que o mundo vai acabar. Por exemplo, aqui, lá no início do ano, lá para fevereiro, ou seja, em 2018 ainda, em fevereiro, até ali o período em torno de maio, a gente pode observar aqui que o Ibovespa gerou uma forte queda aqui, em torno de uns 21%, ou seja, se você tinha comprado aqui, investindo na bolsa lá em cima, buscando aqui um investimento de longo prazo, você viu os seus 100 mil reais virarem 80 mil reais aqui na mínima desse movimento de baixa. Mas o mercado gera uma nova sinalização para cima e volta a seguir o seu movimento de expansão. Se você não saiu dessa posição, só citando como exemplo, agora estaria dando aí na faixa de 21%. Caiu 21%, mas está aqui em 21%. Em que prazo isso? 21% no prazo aí de 19 meses. Então, ou seja, bem acima da média de qualquer renda fixa, vamos dizer assim, para fazer comparativo, né? Então, existem momentos ruins, só que nesses momentos ruins, o que é interessante fazer nesses momentos ruins é buscar, se você investe em fundo atrelado ao Ibovespa, buscar fazer um aporte um pouco maior nos momentos de queda, enquanto não estiver gerando sinalização de mudança da tendência, para tentar pegar um próximo movimento de expansão ainda com mais capital. Ou se você estiver de fora, para buscar oportunidades na ponta compradora. Dalton, mas eu não sei se vai continuar caindo. Aí você pode também aguardar uma sinalização de alta por parte do mercado para buscar essa entrada. Essa sinalização de alta pode acontecer através de um fundo ascendente no gráfico mensal, pode acontecer através de um fundo ascendente no gráfico semanal, enfim, alguma sinalização de alta por parte dos compradores que aumente a probabilidade de você ter sucesso aí, ou seja, na sua entrada e o mercado começar a andar de forma favorável ao seu investimento aí no mercado de ações. Então temos o Ibov aí um cenário ainda positivo, gráfico semanal. O que aconteceu no gráfico semanal recentemente, fazendo a comparação com o gráfico mensal, com esse movimento aqui de baixo, olhando para o gráfico semanal, o que aconteceu? Fez a máxima histórica lá em 106,650 e depois que fez a máxima histórica chegou a cair aqui 10%. Então, se você pegou aqui no final do movimento de subida e resolveu investir no mercado de ações no final do movimento de subida, você viu uma pancada aqui para baixo. E aí, nessa pancada para baixo, o mercado testa a região aqui de antiga resistência, um patamar agora que tenderia a funcionar como suporte, bateu nessa região de suporte, gerou sinalização de alta, aqui está o sinal de alta, algo semelhante ao que eu comentei aqui no gráfico mensal, aqui está o sinal de alta. E aqui no gráfico semanal, aqui está o sinal de alta. Se você optou por investir a partir desse momento, mercado já desse ponto aqui, desse fechamento para cá, já subiu aí na faixa dos 3,85%. Isso a gente está falando apenas em 3 semanas. A gente ainda está no decorrer dessa terceira semana. Então, uma valorização realmente expressiva em um prazo de 3 semanas. Ibovespa no gráfico semanal, médio prazo, continua em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, apontando para um rompimento do topo histórico. Pode voltar aqui e ficar aqui de lado? Pode ficar aqui de lado. O que que isso significaria se gerasse um topo aqui abaixo desse topo aqui? O que é gerar um topo, Dalton? É perder a mínima, essa sequência aqui de mínimas ascendentes do gráfico semanal. Seria um sinal de topo, um sinal de perda de força por parte dos compradores, então trazendo a chance de poder ter um movimento de queda. Mas enquanto não voltar para baixo desse patamar, não teremos tendência de baixa, ou seja, voltar para baixo da região ali de 95,855 pelo gráfico semanal, não teremos tendência de baixa. Aqui a gente teria uma tendência indefinida, mas mesmo assim, baseado no prazo maior, tanto mensal quanto gráfico quadrimestral e anual, que está em tendência de alta, movimentações para baixo do preço, fica mais para se buscar alguma sinalização de alta e voltar para a ponta compradora ou alocar mais capital no mercado de renda variável, tentando pegar o quê? Um movimento de subida, um movimento de valorização das ações ou, se você investe diretamente em fundo atrelado ao Ibovespa, pegar toda uma valorização da cota aí do seu fundo. Também você pode investir através da BOVA11, que é um ETF que está atrelado ao Ibovespa, que também você, em vez de ficar avaliando vários ativos para fazer entrada, você pode investir através de BOVA11,
que seria algo semelhante a investir através do Ibovespa, né, em cima de um fundo atrelado ao Ibovespa. Então temos um cenário de tendência de alta no Ibovespa. Se projetarmos para cima um novo pivô de alta, fazendo a projeção alternada, pegando aqui a projeção de 100% do Fibonacci em cima desse movimento de subida, pegando aqui, ó, a partir desse ponto, o primeiro nível de projeção de alta, ou seja, projeção de alta, o mercado subiu até aqui, fez essa correção, projetando esse movimento a partir desse ponto aqui, a gente teria um primeiro objetivo, projetando 61,8% desse movimento, a gente teria um objetivo em 106.891 pontos, ou seja, uma nova máxima histórica. Projetando aqui 100% desse movimento aqui inteiro de subida, o objetivo, não necessariamente que vai inteiro direto igual aconteceu aqui, mas pode vir aqui, pode vir direto, mas outra forma também, o mercado vem aqui, bate aqui nesse ponto, dá uma parada, volta, gera outro movimento para cima e aí chega lá nessa região de 114 mil pontos. E há uma garantia que vai bater aqui, Dalton? Não, nenhuma garantia. Mas aí existe essa projeção de alta, a tendência de alta no gráfico anual, tendência de alta no gráfico mensal, a tendência de alta no gráfico semanal. Enfim, o mercado, por enquanto, aponta para movimentações para cima e projetando esse movimento de alta, primeiramente 106.891 e projetando 100% desse movimento a partir desse ponto, a gente tem aqui 114.339. Indo agora para o gráfico diário, no gráfico diário, a gente teve a retomada da tendência de alta por parte do Ibovespa, ou seja, numa tendência de alta de longo prazo, a gente no curto prazo, para quem é novo no mercado de renda variável, você vai lidar com momentos de tendência de baixa no curto prazo que é visível pelo gráfico diário do preço do ativo ou no caso aqui do Ibovespa. Então nós tivemos aqui o Ibovespa fazendo um padrão de reversão da tendência, gerando um padrão de reversão da tendência chamado de ombro, cabeça, ombro invertido e aqui projetando agora esse padrão, ou seja, ou um pivô de alta ou o padrão gráfico aqui do ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro aqui e cabeça aqui. A projeção é dada pelo tamanho aqui dessa distância desses dois topos para essa mínima. Então, projetando aqui, qual é a projeção de alta desse padrão gráfico, fazendo a devida projeção de alta aqui desse padrão na faixa ali. Eu coloquei no lugar errado aqui, né? Deixa eu só ajustar, deixa eu tirar e colocar de novo, né? Deixa eu colocar novamente aqui, coloquei no ponto errado. É da mínima aqui, dessa mínima aqui, ó, até essa máxima aqui. E aí a gente tem a projeção de alta lá no 107.411, baseado nessa distância aqui, ó. Projetando essa distância aqui para cima, a gente tem aí o objetivo por volta do 107.411. Então seria um ponto de objetivo para o índice Bovespa em termos de subida no curto a médio prazo. E para fazer a projeção através do pivô de alta que estabeleceu aqui no gráfico diário, que a tendência nesse momento é de alta no curto prazo, topos e fundos ascendentes. Então, a projeção de alta clássica, uma primeira projeção de alta já foi atingida no pregão de hoje, 105.339 pontos, local onde pode entrar a pressão vendedora e fazer um movimento aqui de curtíssimo prazo, um movimento de baixa, um movimento lateral do preço. Outro ponto de objetivo seria 100% desse movimento de subida aqui, sendo projetado a partir do 101.611, lá na faixa do 107.712, sendo a projeção de alta aí para o Ibovespa. Se a gente fizer a projeção aqui alternada, deixa eu só colocar aqui e ajustar os pontos. Opa, pronto. Projeção alternada, que é considerando que caiu, veio aqui daqui para cá, e pegando esse movimento, projetando a partir desse ponto, bateu também no objetivo. Então o Ibov chegou hoje num nível importante, depois de todo esse movimento de subida, num nível importante de 105.373, junto com aquela projeção de 61,8% da projeção clássica, e ainda o maior fechamento histórico do gráfico diário, que está aqui, que é um patamar também de resistência por volta do 105.817, que eu venho citando nas últimas análises de fechamento do pregão. Então bateu num ponto importante, está gerando aqui perda de força por parte dos compradores, ou seja, uma chance de se ter algum tipo de correção, mas que ainda favorece mais adiante operações de compra, seja de swing trade, seja de position trade, enfim, o cenário como um todo segue positivo. Desta forma, para quem está convivendo aí há mais tempo no mercado de renda variável, já vai entender que movimentos de baixa a favor da tendência tende a trazer oportunidades na ponta compradora. Para quem não ainda é novato no mercado, entenda que o mercado
trabalha fazendo zigue-zagues, movimentos de alta, movimento de baixa ou movimento lateral. E dentro de um contexto positivo que nós temos, os movimentos de baixa servem justamente para se buscar operações mais na ponta compradora, tentando pegar um movimento de expansão do preço, que é um movimento aí de tendência de alta do preço, a favor da tendência de prazo maior. Então é isso. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Um grande abraço e até a próxima.